Uma importante faceta do crescimento espiritual de cada discípulo de Jesus é precisamente a apropriação feita pelo próprio discípulo do ensino da palavra de Deus. Ou seja, o discípulo ser responsável por querer aprender, absorver o ensino do Evangelho. É que, conforme este aproveitamento do ensino que o Senhor Jesus nos deixou, assim também o desenvolvimento da pessoa que crê em Jesus. O efeito do conhecimento e forma de conduta que era seguido na velha vida, antes da pessoa conhecer Jesus, esse tal conhecimento e forma de conduta deixaram, sem dúvida, os seus vincos, seja na consciência ou na identidade pessoal. O que estamos a ver nesta série é que, pelo ensino bíblico, as tendências do passado podem ser vencidas mediante a dedicação do discípulo aos ensinos do Evangelho de Jesus. Continuo ouvindo esta reflexão que foi gravada num ajuntamento de pessoas. No fim desta meditação, faço uns anúncios. Quero depois, no fim, fazer nota dos mesmos. Efésios capítulo 4. Efésios 4:7 diz assim: mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Um dos problemas que as pessoas têm é não saberem o que são em Cristo. E porque não sabem, não podem assimilar a natureza de Cristo. Não podem assimilar aquelas qualidades de Jesus. Num sentido geral, digamos, as pessoas sabem que Jesus é uma boa pessoa, que ajudava os pobres e os necessitados. E então, na sua ideia, ser cristão é ter essas qualidades de Jesus. E isso está certo. Só que em Jesus nós somos muito mais do que isso. E Paulo explica isso à igreja de Éfeso, dizendo que Deus deu ministérios à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Deus deu o ministério apostólico, profético, o ministério de evangelização, o ministério de pastor, de ensinador à igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para fazerem um trabalho no reino de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Vivendo esta verdade acerca da igreja, os cristãos então tinham o cuidado de ministrar, eram ministros e tinham aquela qualidade de vida que nós podemos caracterizar como útil. E uma vida útil é uma vida de visão. É a pessoa saber o que está a fazer e aonde quer chegar, porque tem recebido um ministério de Deus. E a visão tem muito a ver com o ministério que a pessoa tem. E o ministério é servir. Nós vamos meditar um pouco mais sobre estas verdades que Paulo então procura compartilhar com os cristãos de Éfeso. E uma característica acerca desta igreja é que Paulo diz que estavam sentados com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Ele diz que Deus nos fez assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo reparamos que era uma igreja que atravessava dificuldades. Paulo, depois de ter dito ou feito um apelo para que andassem dignos, ou de uma forma digna para com a sua vocação, com que foram chamados, ele fala sobre realmente o haver um só Deus, um só batismo. E havia uma necessidade nesta igreja de unidade da fé, que ele mais adiante descreve. Portanto, havia uma diversidade de ideias na igreja. O problema não era a diversidade, o problema era o que estava a causar entre os crentes. Estava a dividir os crentes, estava a criar divisão. E é interessante que no fim deste mesmo capítulo, Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Ele diz e faz um apelo para serem bondosos uns para com os outros. Portanto, são características do homem velho. Temos cristãos numa igreja que Paulo diz que estão sentados em lugares celestiais com Cristo, mas que, no entanto, tinham certas práticas
próprias do homem velho. E isso não era correto, não estava bem, não os ajudava em nada. E então eles precisavam de compreender qual era a sua identidade e viver essa identidade. Viver essa verdade que Cristo tinha realizado a seu favor e que lhes tinha comunicado através do Evangelho. Nos versículos que nós lemos, Paulo diz algo que eu acho tão poderoso. Ele explica que a cada um dos crentes foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. É o que diz o versículo 7, Efésios 4, 7. Reparemos que é dada a cada crente a mesma graça. Ou seja, cada um de nós recebemos do Senhor a sua graça. E repare que é segundo o dom de Cristo. Não é segundo o dom dos homens, não é segundo o dom do governo, é segundo o dom de Cristo. E o dom de Cristo é amplo, é profundo, é rico em qualidade e em quantidade. A graça de Deus é tão ampla que não tem fim. E esta é a graça que foi dada a todos os crentes. De forma que não há um crente sequer, não há um cristão sequer que tenha falta da graça de Deus. É uma bênção. Deus deu a todos nós a sua graça. O que é a graça de Deus? É aquilo que nós necessitávamos para viver. Em termos espirituais, é aquilo que Deus nos deu para vivermos como vitoriosos. Esta graça é a bênção de Deus dada a cada crente para que possa viver a sua identidade em Cristo. Se algum crente diz, eu não consigo viver o caminho da fé, talvez é porque não tem recebido esta graça. Deus deu, a nossa parte é apropriar, é receber para nós aquilo que Deus tem dado. E esta graça, então, é vivida no conjunto dos crentes. Paulo diz que estes crentes da igreja de Éfeso receberam esta graça e esta graça devia ser vivida entre todos eles. Porque todos, de uma forma individual, tinham recebido e todos, como membros do corpo, deviam viver neste conjunto desta graça, portanto, neste conjunto de igreja que são, ou que eram. Esta graça é aquela aptidão de Cristo dada a cada cristão para que possa ser firme e forte no poder de Deus. Aptidão, uma palavra importante, é aquela aptidão, aquela capacidade que Deus nos dá de nós sermos. Não só recebemos esta abundante graça, como também foi-nos dado dons. Versículo 8. Subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Estes dons são as prendas que Deus nos tem dado. E eu uso aqui a palavra prendas especificamente porque a palavra no grego é a palavra doma. E os gregos usavam várias palavras para explicar ou dizer ou referirem-se aos dons. No capítulo 12, 1 Coríntios, os dons do Espírito Santo, a palavra aí é a palavra carisma, que são dons dados pela graça de Deus. Neste caso, é a palavra doma, que é como se fosse uma prenda que Deus nos dá. Neste caso, a palavra doma, significando prendas, dá um sentido muito mais amplo àquilo que Deus deu. Deus não só deu umas quantas coisas, Deus deu prendas. E porque não está bem explícito a qualidade de prendas, são todas as prendas em Cristo. Porque não há uma restrição, digamos, melhor dito. Não há uma restrição às prendas, são todas as prendas em Cristo. E há aqui um sentido de júbilo, porque repara, Cristo desceu às partes mais baixas e levou consigo o cativeiro. Há um sentido de júbilo. Há um sentido de vitória. Jesus venceu as forças do mal. Jesus venceu a Satanás. Jesus venceu o nosso inimigo. E os que estavam num cativeiro espiritual foram libertos. E com esta libertação, o que é que aconteceu? Recebemos prendas. Nós que estávamos retidos pelo pecado, pobres espiritualmente, sem nada de grande utilidade, recebemos aquilo que nos fazia falta. O novo homem em Cristo recebeu aquilo que lhe fazia
falta, para preencher a sua vida, para dar significado à sua vida, para dar propósito à sua vida. Quando Deus contempla os seus filhos, Ele vê pessoas que encheu com as suas prendas. A palavra no grego doma, Ele encheu com as suas prendas. E esta é uma bênção gloriosa. É o que o Senhor fez para com cada um de nós. Há neste aspecto dons que nos foram dados e portanto, estes dons com um sentido de triunfo, um sentido de liberdade, pois nós necessitávamos de todas estas coisas. Em Efésios 4:10, Paulo depois explica ainda que Jesus subiu acima de todos os céus para dar cumprimento ou fazer completo todas as coisas. Agora, repare, Jesus subiu, depois de ter vencido o diabo, ele subiu para cumprir todas as coisas, ou tornar completa todas as coisas. O que é que isto nos diz? Palavra completo, muito importante. Ao cumprir. Ele cumpriu todas as coisas. Vejam aqui uma cobertura de Jesus sobre nós. Jesus desceu ao lugar mais baixo, levou cativo o cativeiro, subiu aos céus, deu dons aos homens, e ele subiu aos céus para cumprir todas as coisas. Ele chegou à presença do Pai e disse: a missão está completa. A missão foi completada com sucesso. E agora, já que os dons são dados aos homens, o Senhor dos céus dá cobertura aos filhos de Deus. E é interessante porque logo a seguir no versículo 11 ele diz lá: e ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, ensinadores. Ele deu. Agora repara, Jesus nos céus a cumprir todas as coisas, o que é que ele está a fazer em relação aos dons que Deus, aos ministérios que Deus deu à igreja? Está a cumprir todas as coisas. Está a tornar completo todas as coisas. Na sua vida e na minha vida, o Senhor Jesus está a tornar completo todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade, que diz respeito à nossa identidade. Jesus está ocupado a cumprir todas as coisas em relação à sua vida. Ele está ocupado a tornar real a sua promessa. Ele está ocupado para que aquela edificação que ele tem para a sua igreja se torne completa. Portanto, isto diz-nos que há algo glorioso que Deus já fez em relação a nós e qual é a forma em como Deus nos vê. Há uma edificação gloriosa. Cada cristão, compreendendo que Jesus já cumpriu e preencheu todo o requisito do Pai e que a sua função, o seu ministério tem uma função divina, tem uma cobertura divina, reconhece o que está escrito no versículos 15 e 16. Leia comigo. Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É importante que vejamos este ponto que o apóstolo Paulo enfatiza. Os crentes deveriam crescer em tudo. Deus deu ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. Cada um tem um ministério e cada um está envolvido na edificação do corpo. Ora, conhecendo isto acerca de nós, temos que procurar crescer em tudo naquele que é a cabeça. Qual é o problema que as pessoas às vezes têm com o homem velho? É o problema da identidade. Como é que se vence o problema do homem velho? É crescer em quê? Em tudo relacionado com Cristo. Crescer. Se o novo homem não cresce, o que é que acontece? O velho homem ocupa o espaço. Porque é que pessoas têm problema com a velha natureza? A velha vida volta a controlar os velhos feitios, a maneira antiga de falar, a maneira antiga de agir. Quantas pessoas antigamente, quando estavam aborrecidos com a vida, estavam sempre prontos para andar na briga? Quantos é que estavam sempre prontos para falar mal, praguejar? Era o homem velho, era a única maneira que sabiam de se expressar.
Era a única maneira que tinham para se defender da sua vida. Não sabiam quem eram, porque não estavam em Cristo. Agora que estão em Cristo, o que é que tem que acontecer? Crescer em tudo, naquele que é a cabeça. Crescer em Jesus. O que é que acontece com este crescimento? Toda aquela qualidade divina é passada para nós, para sermos como Cristo, para sermos como Jesus, no caráter, na personalidade, na compreensão, na conduta, no ministério. Crescer em tudo. E não só. Eles deveriam crescer em Cristo, que é a cabeça do corpo. Eles deveriam compreender estas novas realidades que o apóstolo lhes ensinou. E cada um, através da sua operação pessoal, contribuir para o crescimento e edificação do próprio corpo de Cristo, que é a igreja. Não é o que diz o versículo? Cada um segundo a sua justa operação. Segundo a justa operação de cada parte. Cada pessoa é operacional ou tem uma operação para fazer. Tem um projeto, tem um trabalho a fazer. Cada um de nós tem um projeto no reino de Deus. E quando nós fazemos isso, efetuamos o crescimento para a edificação de si mesmo no corpo. Este versículo diz-nos que cada um de nós é responsável pelo crescimento deste corpo e a edificação deste corpo. Cada um de nós é responsável pela edificação deste corpo. Com facilidade, pessoas não querem ter responsabilidade e andam a saltar de uma igreja para outra. É tão fácil, quando há tantas igrejas evangélicas, por exemplo, e pessoas saltam de uma igreja para outra, sem um sentido de compromisso de promover a edificação do corpo de Cristo. Contribuir para o fortalecimento dos irmãos. O que eu reparo é que essas pessoas têm tantas desculpas, tanta coisa para dizer, tanta história. Em casos que já tenho procurado seguir a vida deles, como é que tem sido, eu vejo que realmente não houve grande impacto onde eles têm estado. Um impacto de qualidade, um impacto de bênção, não houve crescimento, não houve desenvolvimento. E os crentes às vezes esquecem-se desta sua função no reino de Deus. A nossa função é contribuir para o crescimento do corpo. É promover a edificação do corpo. Isto é algo que todos nós fazemos. Há pessoas que acham que o pastor é que tem que fazer isso tudo. O pastor tem um ministério que Deus deu à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. E todos então juntos, ligados uns aos outros, como um só corpo, fazemos a nossa operação. Nós contribuímos operando no ministério que Deus nos deu. E procuramos a edificação, o crescimento e a edificação. Repare, edificação de si mesmo. Este é um caso em que o crente não deve pedir a Deus a edificação do corpo. Nós devemos pedir a Deus para nos edificar, isso é verdade, devemos fazer. Mas neste contexto aqui, de Efésios capítulo 4, versículo 16, 15 e 16, o que Paulo está a dizer nestes versículos é que a igreja é responsável pela sua edificação. O crente é responsável pela sua própria edificação e a edificação da sua congregação. É o crente que é responsável. Está a fazer sentido? Porquê? Porque Deus deu a graça a cada pessoa segundo o dom de Cristo. Deus deu a cada crente, a cada cristão, a cada um dos seus filhos a sua graça. Deus deu de tal forma para que não haja falta ou que ninguém tenha falta da sua graça. Nesta congregação não há ninguém, não há pessoa alguma que tenha falta da graça de Deus, porque Deus deu a sua graça. É o que está escrito. Deus deu a sua graça. Pessoas dizem, mas irmãos, mas porquê é que eu não vejo Deus fazer alguma coisa? Porquê não vejo Deus operar? O problema muitas vezes está em quem é que as pessoas têm os seus olhos. E neste momento, cada pessoa tem que olhar para si mesmo e ver que se tem andado com dignidade para com a vocação com que Cristo o chamou. Ou seja, respeitar aquilo que Cristo fez, honrar aquilo que Cristo fez na sua vida. E quando o crente vive essa verdade, há algo maravilhoso que acontece na sua vida, na sua família, no seu local de emprego, na própria congregação. É uma bênção. E a congregação ideal em Cristo é uma congregação em que cada membro procura a edificação dos seus irmãos em Cristo.
procura fortalecer, procura animar, procura encorajar. E quando um fala bem do outro, está a falar bem do corpo de Cristo. Quando um fala mal do outro, está a falar mal do corpo de Cristo. Nós falamos mal do pecado. Mas quanto aos filhos de Deus, nós promovemos edificação. Edificação, porque esta é a nossa função, é o trabalho que nos foi dado no Senhor, portanto, um trabalho que nós temos a fazer. Portanto, esta visão para a igreja não era impossível ser cumprida, porque o que nós necessitávamos, ou o que nós necessitamos, já foi providenciado pelo Senhor. E além disso, o Senhor Jesus já tem capacitado pessoas para ministrar no corpo, visando precisamente o aperfeiçoamento dos santos, que são, portanto, os 5 ministérios. O que o Senhor Jesus fez pelo ser humano foi de extrema excelência. E o que é maravilhoso nesta obra de Jesus é que a pessoa que crê no Senhor Jesus não deposita a sua confiança em si própria. A pessoa contempla o que Jesus ensinou e fez na cruz do Calvário pelo ser humano e o recebe para que possa, pelo poder deste mesmo Evangelho de Jesus, sair dos hábitos da sua velha vida e abraçar a nova vida que lhe é dada. Ou seja, as qualidades que Deus quer ver realizadas em nós são aquelas que nascem em nós pelo poder de Deus, visto por nossa parte termos recebido a oferta da salvação em Jesus. Como é que se pode receber a salvação em Jesus? É ouvir e aceitar a verdade de que Jesus veio ao mundo morrer pelos pecadores. Quem aceita a verdade de que Jesus morreu pelos pecados da humanidade, tal pessoa está a fazer uma declaração de fé. Está a dizer que acredita no que Jesus fez ao morrer na cruz do Calvário. Eu posso dizer que Jesus morreu por toda a humanidade, mas talvez será apropriado dizer ele morreu por mim, porque eu estava em necessidade. E assim, cada pessoa, ao apropriar a verdade do Evangelho, pode dizer também: Senhor, eu acredito que morreste para me salvares. Morreste para me dares a vida eterna, para me dares uma nova vida. Talvez seja oportuno dizer a Jesus: Senhor Jesus, eu aceito que morreste por mim na cruz. Eu te recebo como meu Salvador. Na sua sinceridade, fale com Deus e diga que crê em Jesus e no que Jesus fez para dar a salvação ao ser humano. Continue orando para que a abundante paz de Deus esteja sempre presente na sua vida. Se achar que esta reflexão, esta série ou este mesmo segmento pode ser útil para outras pessoas e que os possa ajudar na sua fé, partilhe com eles. Também eu sugiro, logo que possa, ouça esta reflexão novamente. Por mim, eu sei que quando eu ouço a segunda e terceira vez a mesma mensagem, vou aprendendo mais, porque há sempre coisas que não capto na primeira vez, mas que venho a captar na segunda, e ainda outras que vou captar ao ouvir mais vezes. O objetivo é realmente aprendermos mais da palavra de Deus, e esta aprendizagem dá-se quando nós nos dedicamos ao ato de aprendermos mais da palavra de Deus. Que a bênção de Deus continue na sua vida. Ouça agora os seguintes anúncios que seguem. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.